Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, uma terça-feira que não foi boa para times brasileiros. Os times brasileiros envolvidos em classificação na Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana, além de os que estiveram em campo não tiveram bons resultados, além disso, os jogos também que envolviam outros times dos grupos não tiveram resultados satisfatórios. E aí, torcedor do Flamengo já começa a coçar a cabeça, já tinha que vencer a LDU de qualquer jeito, né? Mas se o Córdoba não vencesse o Táchira, seria melhor ainda. Só que o Córdoba venceu. Fora de casa, venceu o Deportivo Táchira, pela mesma diferença de gols que o Flamengo venceu, por exemplo, e aí não ajudou em nada. O Botafogo viu a Universidade de Chile vencer o Carabobo, que era algo que já se esperava, mas pela diferença de 4 gols. Isso também complica um pouquinho o Botafogo, que tem que vencer os 2 jogos. Assim como o Flamengo, o Botafogo tem que vencer os 2 jogos. Mas é claro que não foram resultados adorados pela torcida de Flamengo e de Botafogo. E os outros clubes envolvidos que estiveram em campo pela Copa Sul-Americana, o Grêmio decepcionou a sua torcida. Tudo bem que o Grêmio não veio numa fase muito boa, mas empatou com a limitadíssima equipe do Godoy Cruz da Argentina, e aí basicamente definiu aí a classificação do Godoy Cruz como primeiro colocado, porque consultando aqui os números, Godoy Cruz vai fazer o último jogo contra o Atlético Grau, que tem 2 pontos, um deles conquistado contra o Grêmio, e o Grêmio joga em casa contra o Sportivo Luquem, que tem 1 pontinho só, tá? Os 2 devem vencer, só que o Godoy Cruz tem 2 pontos a mais do que o Grêmio, provavelmente será o primeiro colocado do grupo, tendo em vista que Atlético Grau e Sportivo Luquenho não brigam por absolutamente nada na Copa Sul-Americana. Resultado muito ruim para o Grêmio, que vai ter que jogar os playoffs, a não ser que aconteça um desastre e o Atlético Grau vença a sua primeira partida na Copa Sul-Americana fora de casa contra o Godoy Cruz. Eu não acredito muito nisso, né? Grêmio deu mole, Grêmio sabe que deu mole e Grêmio sabe que colocou a sua classificação em risco, tá? Muita gente perguntando, quanto é que foi o jogo do Atlético Grau contra o Godoy Cruz lá no Peru? 2-0 Godoy Cruz. Então, o Godoy venceu lá 2-0, não acho que vai ter dificuldade para vencer dentro de casa. Então essa aí o Grêmio deu mole, vai ter que jogar contra o terceiro colocado de algum grupo da Libertadores da América para decidir se continua na Libertadores. Outro time que não se deu bem, viu a sua situação na Sul-Americana ficar bem ruim, é o Vasco da Gama. Tá? O Vasco da Gama, que tomou 4 do Puerto Cabello, que dentro da Venezuela perdeu para o Melgar. Olha o time para quem o Vasco tomou uma goleada. O Puerto Cabello tomou 1-0 do Melgar jogando na Venezuela. O Vasco tomou 4 desse time. O Vasco com o Fernando Diniz melhorou? Melhorou. Ontem, se tivesse uma equipe comandada pelo Felipe, certamente seria uma goleada histórica. O Vasco perdeu de 1-0, mas não dá para comemorar a derrota de 1-0. Se perdeu, perdeu. E a situação do Vasco é inacreditável. O Vasco tem 5 pontos, num grupo com Puerto Cabello e Melgar, e o Vasco tem 1 vitória só. O Vasco tem apenas 1 vitória, de 1-0 em cima da equipe venezuelana em São Januário. É inacreditável. Nesse momento o Vasco está fora da Copa Sul-Americana. Ele não está nem nos playoffs. O Melgar com 7 pontos, tem 2 vitórias. O Lanús com 11 já é o primeiro colocado. O Vasco vai ter, na melhor das hipóteses, que disputar os playoffs contra o terceiro colocado de algum grupo da Libertadores da América, mas para isso vai ter que vencer o Melgar. O último jogo em São Januário, contra o Melgar do Peru, a equipe peruana joga pelo empate, o mesmo resultado lá do Peru, um 3-3, o Vasco vencia por 3-1. A gente precisa dizer isso aqui, né? Então, os resultados não foram nada bons para o Vasco.
O melhor resultado para o Vasco seria um empate, né, entre Puerto Cabello e Melgar. Mas, como o Melgar venceu, agora o Melgar joga contra o próprio Vasco a sua classificação. Para o Vasco é vencer ou vencer. Se o Vasco vencer, vai a 8 pontos, fica em segundo, pelo menos vai ter a expectativa de disputar os playoffs, beleza? Agora falando de Libertadores da América, acho que a maior decepção foi o Fortaleza, né? A maior decepção foi o Fortaleza, que apesar de liderar o grupo, provisoriamente, o Racing pega hoje o Colo-Colo, lá no seu estádio, né, no Cilindro, lotado, pressão. Racing tem um bom time, o Colo-Colo não conseguiu vencer nenhum jogo ainda nessa Libertadores, então a tendência é que o Racing vença, né, e pule aí para 10 pontos. E aí a última rodada vai ser desesperadora para o Fortaleza, porque o Fortaleza ontem teve a chance de praticamente garantir sua classificação jogando contra o Atlético Bucaramanga. 0-0 no Castelão. Decepcionante para a torcida do Lion. Decepcionante. Por quê? Porque por mais que o Fortaleza tenha 8 pontos e esteja na liderança, a tendência é que o Racing vença o Colo-Colo. Chegaria a 10. E a última rodada tem Racing e Fortaleza. Lá no Cilindro, no Presidente Peron. Lá no Cilindro. Racing jogando em casa. E o Colo-Colo, no Chile, enfrentando o Atlético Bucaramanga. A questão é que o Colo-Colo, se perder para o Racing hoje, ele não tem razão para colocar força máxima contra o Bucaramanga. O Colo-Colo tem campeonato chileno para pensar e já estaria eliminado, não tem nem chance de Sul-Americana. Então não teria motivo para pensar em força máxima, machucar jogador, enfim, contra o Bucaramanga. Então o Bucaramanga jogaria por uma vitória em cima do Lanterna Colo-Colo, na última rodada, contando que o Racing vença o Fortaleza, que não é nenhum absurdo. E o Fortaleza poderia ficar fora. Um time que esteve muito perto da classificação poderia ficar fora. Então a situação do Fortaleza se complica, mas é claro, depende de si mesmo. Se ele vencer o Racing, tá tudo bem, né? Hoje a gente tem jogos importantes, como Atlético Nacional de Medellín e Bahia. O Atlético Nacional que está na vice-liderança, o Bahia está na liderança. É claro que a equipe colombiana quer vencer. Tem jogo importante também em grupo de brasileiro, que é o jogo do Botafogo contra o Estudiantes de La Plata. É hoje às 21h30. Jogo muito importante definindo possibilidade de classificação do Botafogo. O Botafogo tem que vencer o Estudiantes e vencer a Laú para se classificar sem dor de cabeça. O Flamengo, que viu o Central Córdoba vencer Deportivo Táchira ontem, né? Logo após o Táchira empatar, o Córdoba foi lá e fez um gol. O Flamengo vai ter que vencer a LDU de qualquer jeito, mas esse jogo é amanhã. A primeira derrota do Flamengo foi ontem. Córdoba agora tem 11, fatalmente pode ser o líder do grupo, a não ser que o Flamengo perca para a LDU. Né? Aí a gente vai ter LDU e Córdoba na última rodada. E o São Paulo joga hoje com o Libertad para definir primeira colocação. Basicamente isso, para definir primeira colocação. Bom, a gente volta mais tarde aqui no Dois Toques para falar de outros assuntos, tá certo? Beijo grande no coração, até a próxima!